Professora Joati, e esse vídeo é para inscrição para a seleção do Formadores em Ação. A minha disciplina é Química. Então eu começaria uma aula com uma pergunta engajadora, né? Por que levamos choque com mais intensidade quando estamos molhados? Fica comigo que você vai saber depois da vinheta. Gente, aqui eu estou usando um simulador, né, da Universidade do Colorado, uma página na internet, ela é de livre acesso. E aqui a gente tem um simuladorzinho, né? Então aqui um recipiente com água e um pouquinho de sal. Eu vou adicionar sal aqui nesse recipiente. E depois eu vou pegar um aparato, né, para medir a condutividade elétrica dessa solução, ou seja, ver se essa solução é capaz ou não de conduzir corrente elétrica. Então aqui de maneira bem simples, né, nós temos aqui esses tracinhos indicando que a lâmpada está acesa. Quando eu removo o sal, obviamente a lâmpada se apaga. E se eu, em vez de adicionar sal, eu adicionasse açúcar, será que a lâmpada também acenderia? Vamos observar aqui. Vou pegar lá o aparato. Opa, caiu mais um pouquinho. Vou pegar aqui o aparato. Obviamente a gente observou que não acende. Então o que está acontecendo aqui? Por que algumas soluções conduzem corrente elétrica e outras soluções não conduzem corrente elétrica? Então, o nosso assunto de hoje seria condutividade elétrica, né? Dos compostos iônicos e moleculares. Obviamente, ali o sal ou é um composto iônico ou um composto molecular. Eu já vou explicar para vocês como isso funciona, tá? Então, condutividade elétrica nada mais é do que a capacidade de que algumas soluções, né? Ou algumas é a capacidade, na realidade, de transportar energias ou partículas na forma de calor ou carga elétrica. Algumas soluções, que a gente chama de eletrólitos, quando estão dissolvidas em água, ou seja, em solução aquosa, elas são capazes de gerar íons e, com isso, conduzem corrente elétrica. Tá? Então, um teste muito simples de condutividade que a gente costuma fazer na química, é esse aparato aqui. Né? Eu tenho uma lâmpada ligada na energia com um polo positivo e um polo negativo. Como nós sabemos, né, os metais são bons condutores de eletricidade. Então, se eu adicionar ali uma chapinha de ferro, vocês observam que a nossa lâmpada acende. Então, obviamente, os metais são condutores de eletricidade. Então, a gente vai usar esse mesmo aparato para determinar se algumas soluções conduzem ou não corrente elétrica. Tá? Então, como que vai funcionar? Tá? Ali eu vou ter uma solução aquosa, ou seja, uma solução de água. Ela está ligada à luz e vocês estão vendo que a lâmpada não acendeu. Então, ela não é um condutor de corrente elétrica. Se essa lâmpada acendesse, nós diríamos que a solução ali presente, solução teste ou amostra, seria um eletrólito, tá? Conduziria corrente elétrica. Se ela não acender, ela não é um eletrólito. Então, obviamente, não conduz corrente elétrica. Então, o NaCl, aqui é um metal ligado a um ametal, também conhecido, às vezes o pessoal na nomenclatura antiga fala sobre ametal. A gente diz que classifica essa substância como uma substância iônica, né? Ali é o cloreto de sódio, o bom e velho sal de cozinha. Ele sofre dissociação e como isso acontece? Ele vai separar em íons o Na e o Cl, o Na sendo positivo e o Cl sendo negativo. Se eu colocar essa solução lá no nosso becker de amostra, a lâmpada vai acender. Então a gente diz que o NaCl, o cloreto de sódio, é um eletrólito. Seguinte, o HCl, tá? Ele é um hidrogênio ligado a um ametal. A gente diz que classifica essa substância como molecular. O HCl é o ácido clorídrico, está presente principalmente aí no nosso estômago, tá? Auxilia na nossa digestão. Aqui ele sofre um processo de ionização, né? Separando os íons H+, e Cl-.
Se eu colocar o HCl em solução aquosa, vocês vão observar que a nossa lâmpada acendeu. Então, ele também é um eletrólito. Como a gente observou lá no simulador, se eu colocar o açúcar, né, em água, primeiro eu tenho que classificar ela, né? Então, ali eu vou ter um ametal ligado a um ametal, tudo bem? É o carbono ligado ao oxigênio. E depois eu vou ter um ametal ligado ao hidrogênio, que é o oxigênio ligado ao hidrogênio. Essa solução, essa substância, a gente classifica ela como molecular. Ela não dissocia ou ioniza. A gente diz que a sacarose sofre um processo de solubilização. Obviamente, se eu colocar ela na nossa solução, ela não vai acender. Então, ela não conduz corrente elétrica. Na superfície da nossa pele, nós temos alguns sais dissolvidos no suor. Com certeza, alguma vez vocês já experimentaram uma lágrima, né? E vocês puderam sentir que ela é um pouco salgadinha. Então, esses sais dissolvidos na pele, eles têm a propriedade muito semelhante da água, do sal, por exemplo, dissolvido na água. Eles se tornam eletrólitos e, por isso, conduzem corrente elétrica e, consequentemente, nós tomamos um pouquinho de choque, né? Então, gente, isso seria uma maneira que eu conduziria os meus alunos em sala de aula, né? Ao final, eu faria uma atividade bastante simples. Então, eu abriria o site Live Worksheets, né? Que é, traduzindo de maneira livre, seria folhinhas interativas. E nessas folhinhas aqui eu colocaria algumas atividades e pediria para os alunos classificarem as substâncias aqui que conduzem ou não corrente elétrica. Então, gente, esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês, dizendo que eu tenho muita alegria de servir como professora formadora e que espero poder estar aí mais esse finalzinho de ano com vocês. Obrigada.